reiniciando. Estamos cumprindo aqui o afastamento, né? De 2 metros, para poder fazer, nós estamos com o auditório vazio. Tá? Então nós estamos falando a respeito do mármore, né? E aí nós exigimos mármore. Quando eu falo na minha casa, a minha mesa tem que ser de madeira maciça. Essa madeira vai ser retirada da floresta. Quando eu falo, eu vou fazer um rebaixamento. O gesso é rocha que tem que ser destruída para poder tirar o gesso e você fazer o seu rebaixamento em casa. Nós vamos assistir agora um filme. Eu também peguei na internet esse filme, né? Um comercial de coisa. Eu botei esses, né? Não pode. Esses impactos aí, eles estão mitigados. A empresa, né, teve autorização, né? E está funcionando. E isso aí é comum a toda a atividade de mineração, seja ela no Amazonas, seja ela no Rio Grande do Norte, seja ela no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, né? A atividade ela é impactante. Então tem que se avaliar o custo-benefício, quanto tempo, e é de longa duração. Tu vê a pedreira de Suruí, eu era pequenininha para casa da minha tia ali em Magé, e já estava explorando ali os trens, vagões de trem, pegando pedra, até hoje está pegando pedra lá ali. Então vamos assistir um filme, para vocês terem uma ideia de como é a exploração da jazeira. Então, essa aí tira a pedra. Eu sempre lembrei do episódio ali em Petrópolis, a Câmara Municipal, se você era toda feita no mármore que foi importado, que veio de Portugal. Né? E se você entrar no site, você consegue comprar um mármore dos Estados Unidos, um mármore onde quiser, eles chegam na sua residência. Aí, para que uma atividade funcione, tem diversas frentes, né? Diversos pensamentos. Eu fico com dessa consulta que eu fiz no site, e que está bem no meu pensamento, os 3 pilares da sustentabilidade. Desenvolvimento sustentável significa processo de crescimento econômico e avanço científico de forma a preservar o meio ambiente. Tem que caminhar junto. Aí tem os 3 pilares, né? O econômico, que é justamente a minha atividade, ela vai dar emprego, vai gerar, mas eu quero também ter um lucro com aquilo. Então,
a parte econômica, o município também quer aquela atividade porque ele vai arrecadar, o governo federal também quer porque vai arrecadar. Então, tem essa parte econômica que envolve todo, e as pessoas querem às vezes a atividade porque ele vai ter um emprego, ele vai ganhar alguma coisa. Então, esse aspecto econômico, ele tem que ser harmonizado, tem que ser discutido e visto de uma maneira coisa, e não pode sobrepor. Não adianta eu pegar aqui a APA Alto Iguaçu, aqui é um maciço, vamos tirar isso aqui tudinho, e depois essa atmosfera aqui eu não consigo mais sobreviver, porque eu não vou ter o quê? A vegetação para poder extrair todo o gás de carbono, todos os gases gerados, né? Eu não vou ter a água, porque ela gera água e mantém os recursos hídricos. Simplesmente eu vou ter essa atividade, porque vai virar um deserto, tem que ir embora daqui. Então isso não pode sobrepor a essa, né, a essa condicionante que é manter, né, o meio ambiente. O social, né? Aí eu vou instalar aqui, vou permitir uma atividade. Essa atividade, ela vai atrair pessoas. Então hoje tem o estudo de impacto da vizinhança, né? Então, se eu não tenho mais espaço nenhum para ninguém morar, as pessoas vão vir de longe, né? Ou se eu, quando eu autorizo uma atividade econômica qualquer, eu penso aqui vai ser um bairro, aqui eu vou ter residências, né? Onde as pessoas que vão trabalhar aqui vão poder morar aqui. Ali em Xerém, a vila de Xerém, quando, durante a Segunda Guerra, foi decidido, né, fazer armamento no Brasil, se pegou o quê? Xerém se fez o estudo, vila dos engenheiros, vila dos trabalhadores, não sei o que, recreação, e ali se instruiu. Então, em Duque de Caxias, Xerém, ele teve um plano, né, de implantação, que hoje está desfigurado, mas se você pegar a história, você tem todo um histórico, por que foi colocado em determinados pontos, por que houve um corte ali, por que teve isso aqui, por que não foi junto ao rio. Tem toda uma atividade econômica e pensando no social, como essas pessoas vão viver ali naquele ambiente. E a parte ambiental. Se você pegar, né, pegando o exemplo Xerém, né, e pensar aí há 40, 50 anos atrás, né, ele foi instituído, ele tem que ter um plano, né, de ocupação daquela área que mantenha a paisagem, que respeite a ética, o paisagismo, aquela região todinha ali. E aí, por quê? Você tem pessoas, então você tem que ter tratamento de esgoto, você tem que ter o rio Saracuruna preservado, as demais, né, os mananciais ali que você, né, ter ações, né, ativas para se manter hoje, né, as características tanto de rio quanto da APA Alto Iguaçu quanto do Rebio Tinguá. Atuar de forma que esses três pilares coexistam, estejam entre si de forma plenamente harmoniosa, caracteriza um sistema sustentável. Quando você consegue respeitar o meio ambiente, respeitar as pessoas, né, e ter o seu ganho econômico, você faz uma matriz sustentável. Isso é sustentabilidade. Se você, não, eu não fiz nada aqui, o ambiente está intacto, está tudo direitinho, mas as pessoas estão aqui dormindo embaixo da marquise, não tem o que comer, não tem emprego, não é sustentável. E se também eu estou perdendo todo meus recursos, gastando com o meio ambiente, com pessoas, estou ficando, né, perdendo meu recurso e não estou conseguindo gerir ganhos econômicos capazes de garantir essa pessoa no futuro, né, de ter uma vida através de fundo de pensão, através de previdência, estou sonegando os impostos que tem que pagar, eu não estou no meio sustentável. Então, quando se fala de sustentabilidade, não pode pensar só numa regiãozinha, ou só na empresa, ou só na comunidade. Você tem que pensar num todo. Então, quando a gente vê uma obra sendo implantada, eu preciso fazer o seguinte, né? O lado social, quem vai fornecer, da onde eu vou comprar, onde é a comunidade, onde vai morar, o seu entorno,
Então, o estudo de impacto da vizinhança é justamente para avaliar. Eu não posso simplesmente começar a fazer uma obra sem ter avaliado o impacto daquela obra para aquela região. Eu não vou citar o município, autorizou um condomínio, né? Depois autorizou um supermercado. O trânsito já era ruim naquele pedaço. Com essas duas autorizações, o trânsito agora não anda. Porque a pessoa está entrando no mercado ou saindo do mercado, ou saindo do condomínio, saindo do condomínio, e não fez, né? A rodovia continua sendo a mesma de 50 anos atrás, 100 anos atrás. Então, esse tem que ser levado, essas características. A razão econômica eu expliquei, né? E a parte que nos interessa, que mais nos interessa, é o controle de todas as atividades que possuem direto e indiretamente algum impacto no seu meio ambiente, seja a curto, médio ou longo prazo. O desenvolvimento sustentável busca, em primeiro lugar, minimizar ao máximo os impactos ambientais causados pelo processo. Caso não seja o objetivo, provavelmente estaremos falando muito mais de estratégia de marketing ou de sustentabilidade. Então, o que está falando? A pessoa tem que pensar aquela atividade, por exemplo, se eu faço uma atividade e ela vai impactar depois da sua recuperação. Por exemplo, vamos pegar o exemplo, né, da exploração do jazeiro. Ali vai ficar calmo, ali vai ficar, né, como eu vou reparar aquilo, né? Então eu tenho que comprar dinamite, né? Então esse dinamite, para fazer isso, ele vai passar pela BR-40. Então a BR-40 passa em Duque de Caxias. Então a Defesa Civil de Caxias, os órgãos de Duque de Caxias, tem que estabelecer, ó, eu quero que quando fizer a guia de tráfego para a movimentação desse, né, desse explosivo na rodovia Washington Luiz, eu quero que seja que o caminhão passe aqui por exemplo, de 4 às 6 da manhã, eu quero que tenha, além dos batedores, eu quero que tenha um aviso prévio de reduzir o fluxo de carro. Entendeu? Eu vou criar uma estratégia, porque um caminhão de explosivo, se acontece um acidente, ou se ele, né, é catastrófico. Então, se tem um impacto muito grande, a Defesa Civil tem que estar informada, porque a qualquer momento ela vai ser levada a ter alguma ação para poder mitigar aquilo. Mas a melhor ação que ela tem é de prevenção. Prevenção é o quê? Reduzir o número de pessoas, reduzir o número de carros. Para quê? Se tiver, o impacto vai ser menor. Então, esses pontos, eles são importantíssimos. Aí, e pensar assim, toda atividade tem impacto. Então, reciclagem e reaproveitamento e destinação de resíduos. Não o fórum hoje para estar discutindo, mas os resíduos, eles precisam atender legislação. Tem a legislação nacional, o IBAMA controla a movimentação de resíduos no país, o Estado do Rio de Janeiro, através do INEA, monitora de uma maneira, eu particularmente adoro a maneira do gerenciamento de documentação, é o sistema de manifesto de resíduo online, você faz, no final você fecha esse balanço, então você tem isso tem que ser atendido, reuso da água, o uso para atividade que não precisa ser garantir potabilidade. Se eu quero uma água para jogar sobre a pedra, se eu quero uma água para descarga de banheiro, eu não preciso pegar uma água de boa qualidade, eu posso pegar uma água de reuso. Reflorestamento e recuperação das áreas degradadas. Então, quando eu penso aqui uma empresa que foi instalada aqui em Duque de Caxias, ela teve que fazer uma supressão de vegetação e uma movimentação de terra. Eu fiquei triste, chateado. Aí eu vi o estudo de impacto ambiental, o que ia gerar para o município, o que ia gerar coisa. Então, uma cota dele era uma cota menor. Então, eu fiquei chateado. Aí, junto com essa escalação, tinha um plano de recuperação da margem do rio Saracuruna, que tanto eu adoro. Então, hoje, beleza, tem um colega que trabalha lá, o Cláudio. O Cláudio, de vez em quando, fala, legal a recuperação aqui da FMP. E ali gerou, e outro dia mesmo, eles estavam buscando pessoa lá no Jardim Olímpico, na Vila Canaã, para trabalhar numa empresa que estava se instalando lá. Uso de fontes de energia não renováveis, reduzindo o impacto da poluição do ar. Então, se a empresa vai ter gerador,
se ela vai usar energia solar, fontes renováveis. Então, você tem que imaginar isso tudo, energia solar, gerador, gerado pelo sol, que tipo de energia ele vai fazer uso, manejo na agricultura que visa a preservação do solo, reduzindo o impacto no curso da água, né? Se é uma empresa uma atividade com a fazenda que vai instituir um plantio, né? Tem diversos mecanismos de controle e de reaproveitamento, né, do lixiviado, para que você possa garantir lá, ou se vai ser uma agricultura orgânica, você tem que ver tudinho, e isso tudo é lá na audiência pública, que as pessoas vão estar discutindo sobre esse assunto. Plano diretor para crescimento, arranjo ambiental capaz de assegurar vidas e recursos naturais. Então, se eu tenho uma atividade, no meu plano diretor diz que aqui é uma atividade rural, eu não vou poder autorizar uma indústria, não vou deixar se instalar, né? Então, eu tenho que gerenciar essa ocupação para não acontecer, por exemplo, aquela refinaria de Manguinhos. Quando ela foi instalada ali não tinha ninguém, hoje ela está totalmente lotada de pessoas. Talvez o local dela hoje não é mais adequado, porque houve um crescimento desordenado. Nós estamos vendo aqui algum investimento, algumas obras que tem que ser feito, mas a pessoa tem que estar preocupada. E pós a obra, como vai ser essa ocupação? E os espaços, né? Então, você tem que estar pensando nisso. E a comunidade tem que se manifestar nas audiências públicas. Gestão de resíduo praticado por todos. Aí, sempre eu lembro, eu fiz um projeto, foi na pegada do resíduo. Esse projeto foi feito com os catadores aqui de Xerém, a gente iniciamos isso, e né, eu recebi aqui, ó, eu comprei essa sementezinha, tá vendo aqui a semente? Tá vendo aqui, ó? Eu comprei essa semente. Aí o cara me mandou pelo correio. Ele usou uma folha de papel A4. Olha o tamanho desse papel, né? Dobrou, colocou dentro desse envelope aqui, ó. Né? Botou o selo e me mandou. Esse resíduo aqui, lá do estado que ele veio, o Duque de Caxias vai ter que destinar esse resíduo. Então, na pegada do resíduo, ele fazia um caminho inverso para saber de onde está vindo os resíduos e para saber a obrigação legal e saber o quanto eu estou gastando em resíduo. Porque talvez, se o cara lá ele fosse taxado quando ele mandasse aquele montão, uma caixa desse tamanho, isopor, papel bolha, aquele negócio tudinho, né? Além dele pagar por aquelas embalagens, ele pagasse também pela destinação do resíduo na casa do outro, ele talvez fosse pensar em meios mais inteligentes para gerar menos resíduo no outro município. Tá? Toda atividade gera impacto. A gestão do poder público deve assegurar o processo educativo, norma e fiscalização, para reduzir os impactos ambientais e garantir áreas para ocupação humana. Isso é obrigação do poder público, ele precisa fazer isso. Tá? Então ele tem o processo educativo. No passado as empresas tinham medo dos órgãos fiscalizadores, hoje as empresas estão num tratamento totalmente diferente, eles têm uma boa cooperação, têm excelentes técnicos em todas as áreas que podem estar ajudando o melhor caminho para a empresa ser instalada sem precisar fazer a multa. O processo educativo, ele antecede a multa. Primeiro você orienta, primeiro você explica, primeiro você ajuda, né? E esse processo de ajudar é ajudar para que a pessoa faça o certo e faça mais com menos. Assegurar a conservação dos recursos naturais, licenciamento de atividades mantendo as condições de vida humana, animal e vegetal. Né? Se você não sou mais novo, né? Mas quando você tira um brejo lá, um quintal vazio, você tira aquele brejo, aquela água que ficar naquele brejo vai ter que ir para a manilha. Então, se na sua rua tinha 20 casas e tinha uma manilha de 40 que fazia o esgotamento, né, da rede pluvial, hoje,
se multiplicou por 100 a quantidade de casa, você tem que redimensionar o seu manilhamento. Então a rede pluvial que foi feita há 50 anos atrás, talvez não esteja mais atendendo aquela região. Garantir os novos empreendimentos atendam ao estudo de impacto da vizinhança. Aquilo que eu falei daquele exemplo, o supermercado, um condomínio, numa rodovia que não foi duplicada, não fez nada nela, e aí um caos. Ninguém não consegue mais andar nela. O equilíbrio deve ser assegurado para garantir qualidade de vida animal, vegetal, humano, através do plano diretor. Então o plano diretor ele é feito, homologado pela Câmara Municipal, então ele envolve técnico, envolve audiências públicas, atender as pessoas, e no final ele é homologado e o prefeito, cabe ele cumprir o que está definido no plano diretor. E eles fiscalizar para ver se o plano diretor está sendo entendido. Então a gente precisa entender muito essa relação, né? Um vereador não faz calçamento de rua, quem faz é a prefeitura, né? Ele tem que ter, ele vai legislar, ele vai fazer e argumentar, né? E a política é o ato realmente de conversar, de buscar apoio o máximo possível, em função de um bem comum, em função de uma comunidade, né? Então todos são legitimados a pedir, a falar, a argumentar e aprovar os seus projetos. A força da natureza, a gente vê uma série de desastres, né? Uma força da natureza e vê alguns também que é provocado, né? No Líbano agora, essa explosão com 500 e poucas pessoas, né? Pessoas mortas, feridas, ajuda humanitária, então, quem fala disso aqui normalmente são as defesas civil, municipal, estadual ou nacional, tá? Então tem todo um critério de estudo disso aí para identificar, analisar, criar ações para evitar e ter ações para mitigar e para ter o menor dano possível. O poder público deve preparar a comunidade para prevenir danos por tempestade, fortes catástrofes, devastação, grandes prejuízos materiais, perda irreparável, muitas mortes causadas pela força da natureza. Mas isso também se aplica quando ela licencia uma atividade. A gente tem um exemplo forte aqui, o processo APEL, né? Tem as empresas aqui de Campos Elíseos, elas se juntaram, fundou a SECAM, e a SECAM produz um bem para a sociedade de modo geral e também realiza exercícios, simulados, preparação, para que, num caso de uma perda de controle, a gente consiga tirar a comunidade. Perda de controle é assim, todos os processos, ele tem barreira para ser sobreposto, né? Ele tem o cara trabalhando e anotando, ele tem um primeiro alarme se acontecer, você tem um segundo, e quando tem a redundância, de cada ação dessa aqui tem uma redundância, se um falhar o outro que garante, até chegar ao nível, então quando você tem um tempo para poder tomar ação e tirar a comunidade. Mas isso tem que ser discutido, tem que ser aprovado, e os órgãos fiscalizam essas ações ambientais, se os equipamentos estão funcionando, se estão tudo certinho, através de uma legislação. Eu não gosto de falar legislação, eu vou falar a DZ 56R3, que foi revisada pelo Fischer, aí há 5 anos atrás, virou a revisão 03. Então, exige que as empresas tenham auditoria ambiental, uma dispersão de acompanhamento. E essas auditorias, elas vão ver os elementos, né, que foram definidos em plano de ação para reduzir, para eliminar ou reduzir a chance de acontecer o acidente e as ações para mitigar se aconteça. Então, essas auditorias ambientais, elas são públicas, elas são publicadas, né? Fica à disposição lá no INEA ou no órgão ambiental. Tem uma lei federal e alguns estados, né, regulamentou. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Bahia, e regulamentou de maneira diferente. No Rio de Janeiro, ela é feita uma vez, a cada 3 anos, e acompanhando o plano de ação, e temos técnicos especialistas lá que nos acompanham, nos ajudam no atendimento dos planos de ação. Você conversa, negocia com os prazos e antecede quando é possível uma situação. Quando você identifica algum ponto, você
pô, legal, você vir no órgão ambiental, falar, estou com essa dificuldade aqui, aconteceu isso aqui, eles estão lá para nos ajudar. Né? Depois que acontece, meu amigo, aí você não adianta não. O negócio é essa relação do poder público com as empresas que tem que ser muito forte e saber que todos estão, né, brigando por um bem comum, que é a área social, a econômica, né, e a ambiental. Né? E nenhuma sobrepõe a outra. Elas têm que caminhar, precisam caminhar junto, com muita responsabilidade. Aí, o Brasil, lembra aquele mapa que eu mostrei do mundo? Né? O Brasil, extensão territorial enorme, né? Gigante. E nesse gigante você tem já catalogado 524 tipos de mamíferos, 517 anfíbios, 1.677 aves, répteis. Isso aí foi uma referência que eu vou botar lá no final do site que eu peguei. Varia um pouquinho de um site para o outro, com a quantidade. E tem os endêmicos, que aqui que só tem no Brasil. E por trás disso aí tudinho, mais a parte vegetal, lembra que, né, aqueles remédios caseiros que eram usados através de erva, através de vegetação, ou através de gordura de animal. Então, isso são pontos que o nosso mundo científico, né, os nossos pesquisadores, precisam resgatar isso e patentear. Quando eles não fazem isso, outros países estão vindo aqui patenteando, né, pegando, subtraindo, pegando esse material, testando, fazendo análise, e uma vez patenteado, é deles. Eles vão ganhar dinheiro com aquilo. A nossa nação vai ficando mais pobre. A nossa nação já viu que ela precisa enriquecer para tirar as pessoas, né, do subemprego, tirar as pessoas, é assustador o número de pessoas que estão sem ter seu teto. Aí você sai 10 minutos aqui do centro, você vê áreas enormes, né, sem nada, sem nenhuma residência. É porque o cara não vem para aqui, porque não tem infraestrutura. Né? Se você pegar aí entre Rio e São Paulo, pegar uma área daquela, fazer uma grande infraestrutura, botar um trem-bala para chegar aqui no Rio, porra, o cara usa. Né? Não pode ser um trem-bala com preço astronômico. Né? Então, assim, está precisando, né, dar uma sacudida, e eu acho que o país agora ele vai, ter um filmezinho no final, eu acho que o país vai caminhar para um Brasil melhor. Aí, lembra que eu falei essas espécies que eu falei, elas estão divididas. Está vendo aqui, ó, o bioma Amazonas. Aí tem interferência de diversos estados, Acre, Pará, né, Amazonas, Amapá, Mato Grosso do Sul. Então, esse bioma aqui, a gente tem que ter cuidado quando avaliar pela sua extensão e pela sua variedade e as diversas áreas que tem e seu zoneamento, né? Cada estado desse aqui tem um zoneamento. Então, esse zoneamento ele tem que ser levado em conta e nós temos que brigar por, né, ela em pé, né, a parte que está protegida por lei, que são, né, o que nós podemos fazer de pesquisa, de avaliação, não só sair destruindo, tem que pesquisar, ver, ó, isso aqui nós vamos autorizar, vamos fazer estudo, vamos ver, né, por quê? Mas pensando o quê? Social, ambiental e econômico. Tá? Mata Atlântica, tá? Que está aqui nessa regiãozinha aqui, ó. Cerrado. Outro dia eu vi um tucano aqui, ó, interferindo aqui na Mata Atlântica. O tucano é característico do cerrado. Por que ele está vindo aqui? Porque você está começando, descaracterizando esse tipo de vegetação. Né? Pantanal, Caatinga, Pampa, aqui no sul, e área, aqui é o Pampa, aqui embaixo. Então você tem esses biomas aqui, esse bioma você tem aquelas espécies, onde é uma riqueza que não pertence, é um bem comum do mundo, mas pertence ao Brasil.
Então a gente precisa ganhar amor, carinho e conhecimento, né, desses biólogos. Eu vou fechar o assunto, já está no horário, né? Com esse filme aqui, para que vocês possam estar fazendo uma reflexão. Esse filme eu peguei, eu não botei o site da Feijão, eu peguei de uma palestra, e uma palestra fala, né, a respeito do tempo pós-norma, pós-pandemia, o que nós estamos precisando. Para gerenciar esse Brasil, não dá mais para ser um homem com a prancheta andando. Não dá para ser mais, né, cada um tomando conta do seu pedacinho. Né? Tem que ser uma gestão nacional onde unifica, né, o comportamento, porque senão eu tenho minha empresa aqui, aí aqui é 10% do ISS, por exemplo. Aí eu atravesso aqui para isso aqui é 2% ISS. Eu vou fazer o mesmo dano, vou fazer aqui pagando menos. Então, essas mudanças que estão se pedindo, tanto tributária, tanto de comportamento, elas precisam realmente acontecer, que nós estamos vivendo, né, 2020 com pensamento, com legislação, com comportamento de 50, 100 anos atrás. Então a nossa reflexão vai ficar em cima desse filme. Nós acreditamos que vivemos o fim do mundo VUCA, que é aquele mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, e agora são tempos pós-normais. Tem três seres muito claros: a complexidade, o caos e as contradições. E dentro desse novo mundo, nós estamos analisando que quase tudo que nós aprendemos no conceito de negócios, administração, até mesmo a filosofia e a ciência, estão sendo revistos. É importante a gente colocar essas pessoas no panteão do passado, mas é importante também pensar quais são nossos estudos do futuro. E o que está vindo por aí? São forças disruptivas quando nós estamos mudando a forma de se relacionar na cidade, nos estados-nação. Por exemplo, um Bitcoin, ou mais de 3.000 moedas em blockchain, muda completamente o conceito de poder e de estado-nação. O que nós estamos fazendo quando, por apenas $15, a gente consegue catalogar os 23 pares de cromossomos de um ser humano? E aí talvez nós estamos num momento de dividir o mundo em aqueles que vão viver durante muito tempo e outros que não têm nem saneamento básico. E nesse conceito, esse mundo ou é de todos ou não vai ser de ninguém. E aí todos nós estamos trabalhando para criar um lugar de economia circular, de economia criativa, de uma economia que se trabalha menos, mas se seja mais inteligente. E aí bem-vindos à era da economia da inteligência artificial, que se a força das máquinas de vapor nos libertaram de trabalhos que pareciam que, enfim, quase escravizavam, agora a força que vem da inteligência artificial vai nos tornar mais inteligentes. E o que é bom com tudo isso? A inteligência artificial está nos levando para novas fronteiras espaciais, mas mais do que isso, um pesquisador conseguiu comprovar, através de algoritmos, que existe algo muito maior, que alguns chamam de Deus, outros de Buda, não importa o nome, mas depois de séculos, onde se desquitou a ciência da espiritualidade, agora voltamos a esse momento. E tudo isso nos leva aonde? Ao que muitos pensadores, se primeiro chamaram de a quarta revolução industrial, agora chamam de um novo renascimento digital. E nesse lugar não vai ter só um Galileu Galilei, um Leonardo da Vinci, um Michelangelo, são milhões de pessoas que estão criando uma nova sociedade. E nesse conceito de destruição criativa, que o economista falou na década de 30, se você não estiver pronto para destruir criativamente o que você faz hoje, alguém fará isso por você. Essa destruição criativa de novos formatos de economia, de relacionamento, de gênero, de tudo, vai levar a gente num mundo muito melhor, em um lugar onde vai ser de menos fadiga e mais tempo para criar uma Atenas digital. E nessa Atenas digital a gente vai tomar vinho, vai tomar suco e vai discutir sobre filosofia e ciência. E hoje eu conheci a Casa Feijão, mas antes de conhecer ela, caminhando aqui no bairro, fui parar na casa de Rui Barbosa, depois no Museu de Vila Lobos. E aqui nessa Casa Feijão, nós estamos fazendo uma nova economia, uma nova forma de trabalhar,
uma nova forma de repensar esse novo mundo. E tudo isso é bem-vindo à inteligência da economia artificial, bem-vindo à nova renascença digital. E nessas caminhadas que eu dou pelo mundo, um dia eu perguntei para um professor, e quando chegou ao desemprego tecnológico? Ele disse, não se preocupe, porque aí vai sobrar mais tempo para a gente voltar a ser ser humano. Dá mais uma passada que tem a luz. Não. Muda. Não tem outra. A última folha. Eu queria agradecer, né? Bioma, Planalto, Feijão, né? As empresas que eu trabalhei, que de uma maneira contribuiu para essa minha formação. E queria reiterar com os senhores, essa atividade que nós fazemos aqui é uma atividade sem fins lucrativos. É um processo que é feito, processo papel, com voluntários, né, que trabalham, que se dedicam à atividade, e vocês alunos, então aí hoje, me ouvindo, né, a gente está tendo aquele trabalho pouco a pouco, mas estamos nos adaptando a um novo modelo de curso, né, de treinamento, e vamos conseguir voltar, se Deus quiser, após esse período aí, e na semana que vem nós vamos estar falando sobre recursos hídricos, né, esgotamento sanitário, e talvez eu traga alguns, né, colegas para estar discutindo com vocês, para me ajudar e transferir esse conhecimento para vocês. Muito obrigado.